céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Isso está escrito no Salmo 19, os versículos de 1 até 4. E eu queria que nós, hoje, nessa quinta-feira fria, que nós refletíssemos a respeito do propósito da nossa vida, olhando aqui para esse salmo. Nós, em meio à nossa rotina, em meio ao dia a dia, nós por muitas vezes nos deparamos com alguns pensamentos que giram em torno do questionamento: qual é o meu propósito? Por muitas vezes no nosso dia a dia nós nos vemos amarrados por conta dessa questão. Nós nos vemos um pouco presos, nos sentimos um pouco, de fato, amarrados pela própria rotina, pelas próprias demandas que nós temos no dia a dia, né? E normalmente tudo isso gira em torno do questionamento: qual é de fato o meu propósito? Né? Quando nós pensamos como pessoas amarradas, presas às tarefas, incapazes de realizar outras coisas, né? Há pessoas que estão ocupadas demais, estão presas demais e não estão felizes com aquilo que estão fazendo, né? Quando nós nos vemos dentro dessas condições, nós costumamos perguntar a nós mesmos, mesmo que não de maneira explícita, mas nós nos questionamos: qual será o propósito da minha vida? Será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou cumprindo o meu propósito nesse mundo? Né? Fazendo isso, gastando meu tempo com essas questões? Né? E quando nós vemos para esse texto aqui, no Salmo 19, nós podemos ver qual é o propósito da criação e como que ela cumpre isso de maneira incrivelmente eficaz. Né? Nós vemos nesse texto aqui que o propósito da criação é glorificar a Deus. Nós vemos quando ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O propósito da criação é justamente esse: é proclamar a glória de Deus, é glorificar a Deus e é anunciar aquilo que Deus fez. Né? Esse anúncio das obras das mãos de Deus é um louvor. Né? Isso que é louvar. Louvar é mostrar como que Deus é grande, né? Mostrar quem Deus é de fato, um Deus grandioso, louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez, né? Então a criação, ela glorifica e ela louva a Deus. E nós vemos também isso nesse texto, que ela faz isso, ela glorifica e louva a Deus de maneira muito eficaz, né? Isso é o que nós vemos nos versículos 2 em diante. Quando nós vemos que um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, significa que isso é feito continuamente. Continuamente ela faz isso. Não são momentos específicos, não são manifestações da natureza específicas, não são lugares específicos que mostram a glória de Deus, que glorificam e louvam a Deus, não. A natureza, a criação, ela glorifica a Deus, ela cumpre o seu propósito continuamente. Em todo o tempo, dia após dia, noite após noite, ela está glorificando a Deus, né? E ela faz isso de maneira tão eficaz que ela não precisa de nenhum tipo de linguagem. Isso que mostra, ao meu ver, isso que mostra a grande eficácia da criação em cumprir o seu propósito, né? Ela é muito eficaz no seu propósito porque ela não precisa de linguagem, ela não precisa de palavras, ela não precisa mostrar no céu algo escrito, né? Não precisa mostrar numa batata chips a cara de Deus ou alguma coisa do tipo. Ela não precisa de nenhum tipo de linguagem. Ela revela por si só. Em sua grandeza os céus revelam o Criador, né? Na beleza da criação, na beleza da obra criada, o firmamento, ele anuncia as obras das mãos de Deus, né? Mesmo assim, mesmo ela não fazendo uso de linguagem, ela faz isso continuamente, ela glorifica a Deus continuamente, proclama a Deus continuamente. E por toda a terra se ouve a voz de Deus. Esse é o contraste entre o versículo 3 e o versículo 4. No verso 3 ele diz que não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som.
Não usa nenhum tipo de linguagem, não usa linguagem escrita, não usa o som de fato, a voz, né, uma linguagem inteligível. Mas, no entanto, é o que ele fala no verso 4. Por toda a terra, é tão eficiente aquilo que a natureza faz, que a criação de Deus faz, cumprindo seu propósito, que por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Por toda a terra se vê a manifestação de quem Deus é através da criação dele, através do firmamento e através dos céus, né? Então, essa é a criação tendo um propósito de glorificar a Deus, cumprindo o seu propósito de maneira muito eficaz. E o que nos chama a atenção aqui é que o propósito da criação, então, é muito simples. Todo o propósito da criação, como nós vemos aqui nesse versículo e em outros momentos da Escritura, é muito simples. É glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Se o propósito é glorificar a Deus, nós não temos que pensar isso em termos de tarefas, de coisas. Se eu consigo realizar mais, realizar menos. Se eu consigo ver mais ou ver menos. Se eu consigo ganhar mais ou ganhar menos. Não é isso que faz com que nós cumpramos nosso propósito. Né? Nosso propósito é cumprido quando nós glorificamos a Deus, não importa o que nós estamos fazendo. Né? Quando nós fazemos tudo aquilo que nós temos para fazer para a glória de Deus. Dessa forma nós cumprimos o nosso propósito. A criação, sendo ela fazendo aquilo que Deus deu a ela para fazer, mesmo sendo coisas muito simples, ela glorifica a Deus. Ela obedece a Deus e glorifica ao Senhor dessa forma, assim cumprindo com o seu propósito. Então, que a gente, mesmo se sentindo amarrado pela rotina, mesmo que a gente se sinta, às vezes, impossibilitado de fazer algumas coisas ou infelizes até naquilo que nós estamos fazendo, o que nós devemos pensar de fato é: se o meu propósito é glorificar a Deus, como que eu posso fazer isso onde Ele me colocou agora? Como que eu posso glorificar a Deus com aquilo que Ele me deu nesse momento? Né? No local onde estou, no trabalho onde eu estou, na casa onde eu estou, com os amigos que eu tenho, na rotina que eu tenho. Como que eu posso glorificar a Deus mesmo naquilo onde Ele me colocou? Que esse possa ser o nosso pensamento. Que nós não pensemos que o nosso propósito é uma coisa mais complicada, né? Que o nosso propósito é termos autossatisfação, é sermos reconhecidos, que o nosso propósito, que a gente não pense que o nosso propósito é ser rico, que o nosso propósito é ser elogiado. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é que Deus seja glorificado. Nosso propósito é que nossa vida glorifique a Deus em tudo. Isso implica, então, não simplesmente querer mudar as circunstâncias que nós estamos, mas também em aceitar as circunstâncias e glorificar a Deus apesar das circunstâncias. Que essa possa ser a nossa motivação. Cumprirmos o nosso propósito, glorificando a Deus em todas as coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, que fala aos nossos corações, que nos ensina sobre quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós temos que ser, ó Pai, nessa terra. Senhor, nos dê força, ó Deus, Senhor, nos ajude, nos dê clareza, para que saibamos quais são os nossos propósitos, qual é o nosso propósito aqui na terra. E nos ajude a encaixarmos, não importando as circunstâncias, não importando onde nós estivermos, que o Senhor nos ajude a encaixarmos isso. Que possamos glorificar o Senhor, não importa onde estivermos. Que possamos ser instrumentos que proclamam a Tua glória em qualquer ambiente, em qualquer circunstância que estamos vivendo, ó Pai. Que o Senhor nos ajude. Que dessa forma o Senhor possa ser nossa alegria, o Senhor possa ser nosso preenchimento, ó Pai. Quando nós vivemos de fato para a Sua honra e Sua glória, glorificando ao Senhor em todos os momentos, ó Deus. Que assim possamos ser de fato bem-aventurados, sermos felizes, ó Deus, e preenchidos por causa de cumprirmos o nosso propósito, que é glorificar o Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Amém.
Bom, esse foi o nosso Tempo com Deus de hoje. Aproveite esses minutos do vídeo para deixar o seu like, se inscrever, também acompanhe os outros materiais, as séries de estudos que nós temos aqui no canal, para que possa ser uma edificação na sua vida. Bom, Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de semana.